Os irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé no nosso coração, assim como hoje mais uma vez Ele fez no batismo, continue nos guiando nesta fé e nos abençoe nesse momento que nós queremos refletir na Sua palavra. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, nós falamos aqui no batismo, né, que o batismo deve ser seguido pela educação cristã. E a gente faz isso em casa, como pais, os padrinhos e os familiares devem ajudar nisso. Em primeiro lugar, que a criança deve conhecer sobre Deus, sobre Jesus, em casa. E depois, a partir aí de uns 2 anos, também a criança começa a vir na escola bíblica. Obviamente, se o pai e a mãe vierem à igreja e a trouxerem. Responsabilidade também dos pais fazerem isso. E aí, depois de um tempo, nós temos o costume, lá pelos 11, 12 anos, de fazer o que a gente chama de instrução de confirmandos, que nada mais é do que a catequese, o catecismo. E quando a gente estuda o catecismo, seja nessa idade, alguns estudam às vezes mais tarde, a gente estuda no catecismo as principais doutrinas da Bíblia, da palavra de Deus, como os mandamentos, o credo, Pai Nosso, batismo, Santa Ceia e mais algumas coisas. E aí, quando a gente estuda os mandamentos, um dos mandamentos que a gente estuda é o terceiro. E ele diz assim, e eu vou ler para vocês aqui como é que o Lutero, no seu catecismo menor, explicava o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz, santificarás o dia do descanso. O que significa isso? E ele diz, devemos temer e amar a Deus, e portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. E ele continua, o que Deus proíbe no terceiro mandamento? Nos proíbe o desprezo, a pregação e a palavra de Deus. E como é que se faz isso? Nós desprezamos a pregação e a palavra de Deus quando nós não aproveitamos nunca a pregação, a palavra escrita de Deus e os sacramentos. Ou quando fazemos isso com negligência e leviandade. O que ordena o Senhor no terceiro mandamento? Lutero sempre faz isso, ele pega cada mandamento, o que Deus proíbe, o que Deus ordena. E ele diz, devemos considerar santa a pregação e a palavra de Deus. E, portanto, gostar de ouvir, estudar, meditar nela, viver em conformidade com ela e nos esforçar para conservá-la e divulgá-la. Então, meus irmãos, o terceiro mandamento tem a ver com, especialmente, ouvir Jesus na sua palavra. E esse mandamento, a gente pode dizer que ele, junto com os 2 primeiros, o primeiro é temer e amar a Deus acima de todas as coisas, confiar nele acima de tudo. O segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Então esses 3 mandamentos são a base, são o fundamento da nossa fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e a mensagem vem por meio da pregação sobre Cristo, diz o apóstolo Paulo. Hoje, o Zeca recebeu a fé aqui pelo ouvir mesmo sem entender, porque quem operou a fé no coração dele foi o Espírito Santo. A fé no Deus verdadeiro, meus irmãos, ela começa, ela continua, e ela tem tudo a ver com ouvir Jesus continuamente e seguir a sua voz, seguir a sua palavra. Por isso, o evangelho de hoje, ele é muito apropriado para a gente pensar sobre como é que nós reagimos aos convites de Jesus para ouvi-lo. Quando você é convidado a ouvir Jesus, como é que você reage? Então entra o texto que nós ouvimos hoje. Em Lucas 10, a gente vê Jesus visitando
Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, né? Eram uma família amiga de Jesus. E cada uma dessas irmãs reagiu de uma maneira diferente na presença de Jesus. Então hoje, meus irmãos, eu coloquei aqui, Jesus continua nos visitando. E nós queremos refletir sobre como é que a gente age em relação às visitas de Jesus a nós. Eu até coloquei aqui, a imagem não ficou muito boa, mas aqui é uma cena daquela série The Chosen, né, Os Escolhidos. E ali está a irmã reclamando que a outra está sentada lá ouvindo Jesus. Né? Jesus está aqui de costas, né, e lá estão os discípulos. E assim como Jesus visitou aquela família naquele dia, hoje ele continua nos visitando. E nós, meus irmãos, como cristãos luteranos, a gente reafirma isso com toda a convicção. Jesus continua nos visitando. Como? Através da sua palavra e através dos sacramentos. Então, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, a sua pregação, quando a gente é batizado, e depois, mais tarde, quando a gente passa a receber a Santa Ceia, Jesus está visitando a gente, visitando cada um de nós. Jesus está vindo a nós, nos ensinando, como ele fez ali com Maria e Marta. Marta, certamente com a melhor das intenções, foi cuidar dos afazeres da casa. Provavelmente foi preparar uma boa refeição, né, para Jesus e os seus discípulos que estavam ali. Mas a Maria foi lá e se sentou pertinho de Jesus para ouvir o que Jesus dizia. E aí, quando a Marta reclamou que a sua irmã não estava ajudando ela no serviço, ela ouviu esta resposta de Jesus. Eu vou ler de novo aqui para vocês. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, meus irmãos, Jesus ensinou claramente o que era mais importante. Ele ensinou que a prioridade naquele momento, para quem estava ali, era ouvir o que ele tinha a dizer, ouvir o que ele ensinava. A prioridade não era ocupar-se e preocupar-se com outras coisas. E aí, então vem a pergunta. Hoje Jesus continua nos visitando. Ele visita eu e vocês. Como é que nós reagimos? Como é que você reage às visitas de Jesus? Eu não tenho dúvida que, apesar de tanta coisa boa que a modernidade nos trouxe, por outro lado, a nossa vida é muito mais agitada do que era há algumas décadas atrás, do que era no tempo de Jesus. Mesmo em cidades pequenas como a nossa aqui, a gente meio que vive correndo, né? Vocês ainda ouviam um irmão falar assim, a gente terminou a colheita do café, daqui a um pouco já tem que começar a mexer com o café de novo, né? Não é só esperar a próxima colheita. Termina uma coisa, já tem que começar outra. E a gente vive, né? Correndo. A gente corre pelo trabalho, a gente corre pelos filhos, a gente corre pelo estudo, às vezes a gente está correndo por questões de saúde, né? A nossa mente, às vezes, está se preocupando com um monte de coisas ao mesmo tempo. E, às vezes, nós acabamos deixando o que é mais importante para nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, deixando o mais importante de lado, ou para depois, ou em terceiro, quarto, talvez até em último lugar. Agora, olhem que interessante, meus irmãos, eu sou pastor quase 30 anos. 30 anos atrás eu fiz o meu primeiro trabalho pastoral, vamos dizer assim, ainda como estagiário, lá no interior de Rondônia. E desde lá eu percebo uma coisa interessante. Muitas pessoas
Muitas pessoas, seja aqui, seja em cidade grande, muitas pessoas sempre conseguem ter tempo para estar na casa de Deus. Muitas pessoas sempre conseguem tempo para estar em cada culto, em cada estudo bíblico e em outras oportunidades que elas têm de ouvir Jesus. Agora, como essas pessoas conseguem isso? Por que elas conseguem fazer isso? Porque, vejam, do outro lado tem muita gente que tem várias desculpas para não ouvir Jesus. Por exemplo, estou cansado. Sábado, domingo eu quero descansar. Ou então assim, eu tenho visita. Ou eu tenho que fazer uma visita. Eu tive um compromisso. Pastor, choveu. Está muito calor. Não, está muito frio. Eu não preciso ouvir tantas vezes o que é falado na igreja. Eu já sei tudo que vai ser dito. Eu não gosto muito do estilo do culto. Ou então, tem algumas pessoas lá que eu não gosto muito. Eu não gosto muito desse pastor. Ou então a igreja fez uma coisa lá que eu não gostei, então eu não volto mais. E assim por diante. Vocês podem acrescentar aí várias outras desculpas. Agora, como é que é isso? Como é que alguns têm sempre uma desculpa e outros conseguem sempre estar presentes? Será que os outros, na vida deles não chove, não faz calor, não faz frio? Será que não tem nada que atrapalhe eles de vir à igreja ouvir Jesus? Será que os problemas são só para os outros que dão desculpas? Eu acredito que não. Porque nós temos um grupo, que sempre participa dos cultos, das atividades do reino de Deus, da igreja de Cristo, enquanto outros estão ausentes. Enquanto nós temos irmãos, meus irmãos, que são visitantes na sua própria igreja. Já aconteceu comigo, de eu chamar uma pessoa bem-vinda, achando que era visitante, e falar, não, eu sou membro da igreja, mas eu nunca tinha visto, porque ela só visitava a igreja. Como é que isso acontece? Como é que alguns estão sempre aqui para ouvir Jesus e outros não? Se todos nós nos chamamos de cristãos, se todos nós dizemos que somos membros da igreja, por que alguns de nós sempre dão um jeito de estar e outros parece que sempre dão um jeito de não estar? Bom, a gente pode dizer o seguinte: as pessoas que sempre estão, elas já sabem, elas já aprenderam que só uma coisa é necessária: ouvir Jesus. Jesus diz isso, Só uma coisa necessária é me ouvir. Elas sabem, meus irmãos, que só Jesus é aquele que consola, que anima, que tranquiliza a gente no meio das agitações da vida, das preocupações que nós passamos. Ele é aquele que convida dizendo assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Agora, se todo mundo tem uma vida agitada, como é que essas pessoas conseguem ter tempo para serem membros vivos e ativos da igreja de Jesus? A gente pode dizer o seguinte, elas praticam os 2 P's: planejamento e prioridade. Ou seja, esses irmãos colocam as atividades do corpo de Cristo, que é a igreja, como prioridade. Ou seja, é a coisa principal na sua agenda. E aí elas planejam a sua semana, o seu mês, para que no dia e na hora de ouvir Jesus, junto com os irmãos, elas não tenham outros compromissos. A não ser aqueles que apareçam, que não dá para adiar. Você ficou doente, Você está tendo um filho, ou de repente você foi convidado naquele momento para um casamento,
às vezes um velório, são coisas que surgem, mas fora isso, né, as pessoas que sempre conseguem estar porque elas têm prioridade e planejamento. Elas já sabem, domingo que vem, dia 27, tem culto, então eu vou me planejar para estar na casa do Senhor, porque isso é a coisa mais importante para mim, é a mais necessária para mim. Jesus, meus irmãos, continua nos visitando. E aí, com quem que a gente se identifica? Pense na sua vida. A gente se identifica com Maria, tendo como uma coisa mais importante ouvir Jesus? Ou a gente se identifica mais com a Marta? A Marta em si, ela não fez nada de errado. Ela não fez nada de errado. Ela estava querendo servir a Jesus por meio do trabalho ali, né? Só que Jesus mostrou que naquele momento, aquilo não era o mais necessário. O mais importante era ouvir Jesus, porque a comida ela podia fazer depois. E Jesus, depois de um tempo, nunca mais ia voltar naquela casa ali fisicamente. Em breve ele seria preso e morto. Então, com quem que a gente se identifica mais? Será que a gente está sempre agitado? E aí não tem tempo para ouvir Jesus aqui na sua casa? Para abrir a Bíblia em nossa casa e ler? Vejam, a Marta quis servir Jesus. E é claro que na nossa vida, né, meus irmãos, a gente vai usar os nossos dons, nosso tempo, nossos bens, nosso corpo, para servir Jesus também. Para ajudar para que o seu reino cresça. Agora, o corpo de Cristo, né, que é a igreja, vai crescer com membros ativos, que põem mãos à obra, que dão testemunho da sua fé no dia a dia, que trabalham servindo o próximo. Sim, assim o corpo de Cristo vai crescer. Mas, se eu primeiro não ouvir Jesus, e se eu não ouvir Jesus sempre, esse serviço a Deus e ao próximo não vai acontecer, porque ele vem da fé. Então eu preciso estar constantemente ouvindo Jesus. A fé que a gente recebe no batismo precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida. Hoje, mais do que nunca, meus irmãos, né? Eu já falei outras vezes. Hoje, desde os nossos filhos pequenos até as pessoas mais idosas, é só você abrir o seu celular que você vai ter ali milhares de vozes querendo te influenciar. Milhares de vozes querendo influenciar os seus filhos. E se a gente não tirar tempo para ouvir a voz de Jesus, é essas vozes que nós vamos ouvir. E elas vão fazendo a nossa cabeça. Essa fé, então, precisa ser alimentada pela palavra de Deus, pela Santa Ceia. E então a gente vai poder viver essa fé no amor cristão. E é por isso que Jesus continua visitando a gente. Ele vem nos servir na sua palavra, nos sacramentos, e Ele quer fazer a gente sempre escolher o melhor, quer ouvir a sua doce voz. E Ele quer dizer para nós o que Ele disse sobre a Maria, né? Ele quer dizer assim, o Valdemiro escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dele. A dona Lindina escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. E aí você pode pôr o seu nome aí. Jesus quer dizer para cada um de nós, olha, você escolheu a melhor parte, me ouvir, ninguém vai tirar isso de você. Jesus continua nos visitando. Ele também visita a gente na nossa casa, né? Quando a gente abre a Bíblia lá, abre o Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, faz a devoção particular ou em família. Eu trouxe aqui para mostrar hoje de novo, né? Bíblia da família. Isso aqui é interessantíssimo, né? Tem 100 histórias da Bíblia aqui para você ler com a família. Daí tem tarefas práticas, tem oração. Não é uma Bíblia para criança, é Bíblia para família, né? É um lançamento aí da Sociedade Bíblica. Olha que coisa bonita, né? Para a gente ler a Bíblia em casa e ouvir Jesus em casa, né? Então, é um dos recursos que nós temos hoje, que na época de Jesus nem existia, né? Naquela época eles literalmente só podiam ouvir, eles não tinham Bíblia para ler. Então, meus irmãos, Jesus continua nos visitando. Ouvindo Jesus, aí você vai poder levar o amigo Jesus para outras pessoas. Você vai poder levar o Evangelho de Jesus para mais gente. Aí você vai poder trazê-las aqui
para elas também ouvirem a voz do melhor amigo que nós temos, que é o bom pastor Jesus. Nós cantamos antes, né? Em Jesus amigo temos. O melhor amigo que temos é Jesus. Então, ouvindo Jesus, nós vamos saber o que dizer sobre Jesus para os outros. Nós vamos saber como convidar. E as pessoas vão ver que nós estamos falando sério, porque não adianta a gente falar, vamos lá ouvir Jesus comigo na igreja, se a pessoa vê que eu não vou. Aí a coisa não bate, né? Mas se eu estou sempre aqui, eu vou poder dizer, olha, eu estou sempre lá ouvindo Jesus. Você não quer ir lá ouvir também? Ele vai mudar a sua vida. Então, meus irmãos, Jesus continua nos visitando. Avalie a sua vida. Se você tem dado desculpas, peça ao Espírito Santo para mudar isso. Transformar suas desculpas em PP, prioridade e planejamento. Senhor, me ajuda a colocar Jesus como prioridade. Me ajuda a planejar a minha semana, o meu mês, para estar sempre na tua casa. Para ouvir Jesus com meus irmãos. Para receber Jesus na ceia. Que nós possamos, então, sempre receber a visita de Jesus com alegria. Que a gente possa ouvir Ele com muita atenção e consagração. Que a gente possa dizer, meus irmãos, o que nós ouvimos Davi dizer no Salmo de hoje. A Deus, Senhor, eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Davi ainda diz, tu disseste, venha me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Que você possa sempre receber Jesus de braços abertos, que você possa sempre vir aqui, para receber aqui a visita especial de Jesus. Amém.